Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo falando sobre as emoções e a importância da gente identificar as emoções. Nós temos 6 emoções básicas, primárias, que quase ninguém conhece. Você conhece quais são essas emoções? As emoções primárias são raiva, medo, tristeza, alegria, felicidade, nojo e surpresa. E qual que é a importância da gente conhecer essas emoções, identificar essas emoções? Agora na pandemia, muitas pessoas têm me procurado, principalmente na clínica, e têm falado sobre a questão dessas emoções, misturando muito com ansiedade, depressão, estresse. E a gente tem que saber identificar essas emoções, por quê? Quando a gente leva tudo como se fosse ansiedade, tudo como se fosse depressão, tudo como se fosse estresse, a gente fica paralisado no lugar, sem conseguir se mover, porque quando a gente não identifica o que que é cada emoção, a gente não consegue mover para aquilo que a gente precisa mover. Qual que é a importância da gente identificar uma emoção, entender o que que é uma raiva, o que que é uma tristeza, entender o que que ela está querendo dizer para minha vida naquele momento? Por exemplo, muitas pessoas têm falado sobre a questão do estresse de estar fazendo um Zoom, por exemplo, de ter que ficar presente no Zoom muito tempo, principalmente agora na pandemia. O que que isso gera? Isso gera uma emoção de raiva, uma coisa que irrita a gente, né? Reuniões que poderiam ser apenas um e-mail ou mandar um WhatsApp se transformam em reuniões que vão do meio-dia até às 6 da tarde. Isso causa muita raiva, que causa um comportamento de desmotivação. A gente sabe que um pensamento causa um estado de humor que causa um comportamento. Então, quando a gente se sente com raiva, quando a gente tem um pensamento que vai gerar um estado de humor, a gente vai gerar um comportamento de desanimação, de desmotivação. Então, é muito importante a gente identificar o que a gente está sentindo. E principalmente, a gente é ensinado a não ter esses sentimentos, a não nos identificar com essas emoções. A gente é ensinado a não sentir nem raiva, nem tristeza, nem alegria. A gente é ensinado aqui: você não pode se sentir triste, você não pode se sentir com raiva, você não pode se sentir alegre, não é verdade? A gente é ensinado que se você ficar triste, você vai parecer fraco. Se você se mostrar muito alegre, você vai parecer que é uma pessoa muito emotiva. Se você se mostrar com raiva, você vai parecer que é uma pessoa desregulada. Então a gente vai engolindo essas emoções ao longo do tempo e isso vai formando uma amálgama dentro da gente, uma crosta emocional, que um momento vai chegar e você vai explodir. E a gente explode como? Através de sintomas. A gente vai gerando um estresse dentro de nós, formando, né, algo muito ruim, muito pesado, que vai se transformar num transtorno mais para frente. Então, é muito importante identificar essas emoções antes que isso se transforme num transtorno. E é importante que a gente saiba nomear essas emoções para que a gente saia desse momento paralisante, porque quando eu trago para minha consciência, eu consigo transformar, né? Se eu trago para minha consciência, eu consigo curar. E quem disse que a gente não pode sentir? Quem é que foi que nos ensinou isso, né? Então, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir alegria, né? Se a gente for parar para pensar nisso, isso é um grande absurdo. As emoções, elas são grandes reguladores do que nós estamos sentindo, são grandes reguladores do que nós precisamos fazer. Elas são formas de nos chamar a atenção para aquilo que nós precisamos fazer. Quando eu tô me sentindo triste, eu preciso parar e acolher aquele sentimento dentro de mim para que eu possa transformar aquela sensação. Quando eu tô com raiva, a mesma coisa, e quando eu tô me sentindo alegre também, quando eu tô com medo. Por que será que eu tô com medo daquela sensação, né? Por que que aquilo tá me trazendo raiva ou nojo? Por que que aquela sensação tá disparando aquele gatilho em mim? É muito importante eu olhar para isso. Ninguém tá feliz o tempo inteiro, ninguém tá triste o tempo inteiro, ninguém tem medo o tempo inteiro.
Então, as emoções são muito importantes para que eu consiga tomar um rumo na minha vida, para que eu consiga entender o que que o meu corpo está dizendo. Agora, se eu fico o tempo inteiro me tornando, né, engolindo essas emoções e me tornando intolerante a elas, o que que eu tô fazendo comigo? Eu tô negando, não me dando a possibilidade de viver aquilo que eu sinto. Então, e isso me adoece, é isso que vai me adoecer. Quando eu não paro para escutar aquilo que eu realmente sinto, que faz parte da minha vida, é isso que vai me adoecer. Então, o que que é importante? Por que que eu preciso nomear essas emoções? Então, vocês já sabem identificar quais são as emoções primárias. Nós temos muitas emoções, mas as primárias são as mais importantes de você aprender. Quando eu tô com raiva, o que que isso dispara? Quais são os gatilhos que isso dispara em mim? O que que eu tô sentindo quando eu tô com raiva? Que gatilhos que me fazem sentir? Quando eu tô me sentindo surpresa, o que que isso dispara em mim? Quando eu tô sentindo felicidade, quando eu sinto alegria, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto nojo de uma situação, o que que isso significa para mim? Como isso pode me mover, né? O que que eu faço com isso? Então, aprender a nomear essas situações sem que eu leve tudo para ansiedade. A gente tem que parar de colocar tudo no nome da ansiedade. Muitas pessoas chegam para mim e falam: "Ah, eu tô muito ansiosa. Isso está me disparando a minha ansiedade." E aí eu ensino as pessoas a identificar isso. Muitas vezes não é ansiedade, né? A pessoa chega e fala: "Ah, isso tá me dando muita ansiedade. Isso aqui tá me dando muita, eu tô muito ansiosa, sou muito ansiosa." E nem tudo é ansiedade. Por quê? A ansiedade ela é uma condição fisiológica. Todos nós temos ansiedade. E ela passa a ser patológica quando ela começa a paralisar a pessoa, quando a pessoa deixa de fazer no dia a dia dela aquilo que ela fazia normalmente, né? Quando eu começo a ter sintomas, começo a interpretar esses sintomas no meu dia a dia, não consigo mais fazer as minhas coisas, né? Começo a ter muita falta de ar, começo a ter tontura, começo a ter crises de ansiedade diariamente, né? Para ela se tornar um transtorno, ela precisa ocorrer mais de 30 dias, né? Direto para a gente poder diagnosticar como um transtorno de ansiedade. Quando você tem crises de ansiedade ou você se sente ansioso, você pode estar ansioso normalmente. Por exemplo, eu posso me sentir ansioso para fazer uma entrevista de emprego, quando eu tenho uma reunião com o meu chefe online, quando eu vou encontrar alguém, né? Posso ter uma crise de ansiedade e me sentir ansioso, mas nem tudo é ansiedade. Existem muitas emoções que não são de ansiedade. E é importante que você saiba identificar essas emoções para que você consiga sair disso. O que que essas emoções estão querendo te dizer? Como é que eu posso transformar isso para minha vida, né? Como que eu posso me mover? Como é que eu transformo isso? O que que ela está querendo me dizer? Então, é importante você anotar sobre elas e entender o que está te disparando de gatilho emocional. Quando eu me sinto triste, o que que o meu corpo está querendo me dizer? Acolher essa emoção, não se deixar mais, não permitir que você não sinta essa emoção, né. Eu tô triste, deixa eu me acolher, deixa eu entender o que que eu tô sentindo. Eu tô com raiva disso, né, eu sinto raiva disso, e entender por que que você tá com raiva disso, o que que isso tá te fazendo sentir, né. Muitas pessoas, têm esse sentimento de raiva, por exemplo, isso faz com que você comece a ficar inseguro, né? Eles disparam também pensamentos negativos sobre as coisas. Por exemplo, eu tenho visto muitos pensamentos acelerados em relação à insegurança, a pensamentos de emoção de insegurança, em relação a chefes que não respondem o WhatsApp rapidamente. Então, o que que tem acontecido muito que tenho visto na clínica? O chefe não responde rapidamente um e-mail. Aí a pessoa começa a pensar que o chefe está rejeitando, que o chefe não quer mais que ela esteja ali naquele momento, naquele emprego, que ela não está respondendo de maneira correta para esse chefe. E aí, ao invés dela identificar uma emoção negativa, ou que ela está
com medo de ser mandada embora ou que esse medo tá causando nela, ela já leva para uma questão de rejeição, já vai lá para uma ferida de rejeição ou já dispara pensamentos ansiosos. Por quê? Porque ela não está identificando a emoção do medo. Então, olha como é importante a gente identificar. Se ela identifica que ela tá com uma emoção do medo e ela consegue entender, opa, quase que caiu aqui meu celular. Se ela consegue entender que essa emoção do medo vai gerar nela gatilhos emocionais que vão fazer com que ela haja e tenha um comportamento ruim, né? Que ela pode até de repente se auto-sabotar nesse emprego, né? Se auto-sabotar de uma forma que ela possa ter comportamentos ruins em relação a esse chefe, ela pode, né, começar a disparar e-mail, pode começar a querer cobrar esse chefe de uma forma ruim, olha como pode ser danoso para ela. Ela pode ter comportamentos que se autodestroem porque ela não parou para olhar esse gatilho inicial do medo, dessa emoção. Então, olha como é importante olhar para isso, né? Então, essa é um ponto importante. Anotem as suas emoções, agora que vocês já sabem quais são as emoções primárias. Escrevam quais são os gatilhos que vêm depois dessas emoções, né? Ah, eu me sinto com raiva, o que que isso significa? Me sinto com medo, o que que isso significa para mim? E tentem identificar o que que eu faço com essa emoção, como é que essa emoção pode me fazer andar. Lembre-se que para tornar consciente, a gente precisa pensar sobre isso. Quando eu tomo consciente, eu posso me curar. Se faz sentido, faz sentido. Se faz sentido, faz sentido. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem você acha que precisa saber disso e se quiser, manda mensagem inbox para mim perguntando sobre as emoções, como é que você está se sentindo agora na pandemia. A gente tem misturado muito emoção com sentimento, com pensamento, com sensações, né? Então tudo tem se misturado muito com ansiedade, com medo, com estresse. Então pode me mandar aqui em inbox que eu sempre respondo para vocês. Um grande beijo.